Agora vamos começar o segundo painel. A gente quis trazer agora uma perspectiva da inovação aberta. O conceito de Open Innovation, ele realmente é muito importante para trazer cada vez mais novas oportunidades, novos arranjos institucionais para as startups e para as pequenas empresas empreenderem. Isso também traz uma coisa muito importante, principalmente para aquele Magic Cubes, que a Sara falou, que realmente são retalhos e outros tipos de panos, né, bem diferentes com que as empresas têm que lidar, têm que negociar, têm que agir. Então, eu estou trazendo aqui o Bruno Rondani para ser o mediador. Bruno Rondani, cara, eu vi lá no começo, cara, aqui. Por que as pessoas falam assim, né? 100 Open Startup? Não, é 100 Open Startup. Bruno, eu queria que você fosse moderador, mas eu queria que antes você falasse um pouco sobre a 100 Open Startup. E você vai conduzir esse painel de nós, dentre a base de empresas que nós trabalhamos aqui nos nossos programas, nós selecionamos 3 que participaram como top 10 dos rankings do 100 Open Startup. É um prazer enorme, né? O tema, o Effectuation, foi um tema que eu me apaixonei, um tema que eu me identifiquei como empreendedor. Depois fiz um doutorado baseado na ideia da Effectuation, aplicado ao mundo da inovação corporativa, e foi inevitável encontrar o espaço na colaboração entre inovação corporativa e inovação empreendedora. Eu até queria contar, assim, antes de falar da Open Startups em si, mas Open Startups, em resumo, é o nosso branding para a aplicação da lógica de Effectuation dentro desse ambiente de inovação colaborativa, né? Eu comecei numa startup, e eu era um jovem executivo de startup, ainda com muito pouca experiência em gestão, pouca experiência de vida, na verdade, pouca experiência profissional. Eu estou lá no voo, numa ponte aérea, São Paulo-Rio, e tem naquela revistinha, não sei se vocês lembram, tinha uma revistinha que a gente lia, lembra? Como é que chamava? Bordo. Era da turma da Trip, lá, tinha uma revista. Aí tinha um artigo que falava assim: você é Porter ou Zeca Pagodinho? E aí ele fez uma entrevista com executivos C-level e com empresários, o dono. E era vida leva eu, deixa a vida me levar, ou planejamento estratégico. E eu vivi esse conflito na startup. Eu falei, peraí, o que eu sou? E fiquei com essa crise há alguns anos, até o próprio Chesbrough, né, que é o meu doutorado, me indicar a leitura do livro da professora Sara, onde ela resolve essa questão, acho que na nossa cabeça do empreendedor. Trabalhar incerteza é método também. Trabalhar incerteza, trabalhar tomadas de decisão frente à falta de informação e usar a ação como fonte de aprendizado é algo fundamental no dia a dia do empreendedor. Então não é propriamente o vida leva eu, deixa a vida me levar. É um método racional e assim que eu fui, vamos dizer assim, absorvido aí por um mundo do Effectuation. Mas é importante dizer também que ele tem momentos onde a gente usa analogia, que o jogo é mais xadrez, tem momentos que o jogo é mais pôquer, e a dificuldade às vezes é entender quando é xadrez, quando é pôquer, e ser bom nas duas coisas. Por isso que hoje a gente fala muito dessa liderança ambidestra. Quando a gente confronta a visão de inovação corporativa, eles esperam jogar xadrez, e as startups estão jogando pôquer. Então existia ali uma distância muito grande, muito parecida, e é engraçado dizer que a gente começou conectando corporações com universidade. E o que muitas vezes a corporação dizia e falava errado, nunca concordei, que a universidade é lenta. E aí quando conecta com a startup, o que a startup fala? Que a corporação é lenta, né? Eu lembro que o presidente na época, diretor científico da FAPESP, ele desafiava e dizia: tá bom, então, eu coloco aqui uma parceria universidade e empresa, vamos ver quanto tempo leva para a tua empresa, corporação, decidir, né? Ele desafiava. Hoje a gente tem, acho que um equilíbrio muito maior, e os empreendedores, os profissionais em geral, os executivos, vêm de startup, vêm de empresa, vêm de universidade, e acho que quando a gente começa a viver essa cultura onde você sabe talvez o teu papel e como decidir melhor, né?
naquele papel que você exerce naquele momento. Isso faz você tomar melhores decisões ou adotar melhores métodos frente às diferentes situações. Então, o que a gente fez na Open Startups foi promover a abertura das corporações para o ecossistema que estava se formando de startup, inicialmente que vinha da academia, e posteriormente nessa onda aí de transformação digital, onde a maior parte das startups que assim, ocupam esse cenário hoje são startups do mundo digital. E a gente teve esse conflito, vamos dizer assim, de cultura, de conhecimento, mas formou-se uma comunidade. Hoje a gente tem muita gente que consegue, né, exercer os diferentes papéis nessa trajetória, já entendendo as dinâmicas, as diferentes dinâmicas do jogo. Isso tem gerado resultados realmente incríveis. Na nossa plataforma hoje, aberta aí para qualquer um poder participar, você se cadastra enquanto startup, você se cadastra enquanto executivo e aí você vai participando do processo. A gente criou um sistema de ranqueamento baseado na ideia de dar mais visibilidade para aqueles que fazem mais, ou seja, você ganha ponto no ranking por ter estabelecido uma parceria. A gente acredita que quem está aberto e faz parcerias pode ter um desempenho melhor. Vamos testar, vamos validar isso, a gente vem promovendo o ranking dessa forma. E se a gente analisar o resultado que a gente teve das Top 100 Startups 2016, é um resultado que eu estou tentando levar para o mundo, professora Sara, para o Venture Capital conhecer esse resultado, atingimos em 7 anos um múltiplo de 20 vezes. As startups entraram valendo 500 milhões de dólares, desculpa, na época de reais, 500 milhões de reais, e elas foram avaliadas nas suas últimas rodadas agora, valendo 2 bilhões de dólares. Tá? Então, 3 milhões de dólares para 2 bilhões de dólares. 50 morreram, 50 sobrevivem, 13 viraram scale-up, uma captou mais de 100 milhões de dólares e a outra captou mais de 700 milhões de dólares, que foi a fintech Neon. Saiu daquele bet, estava lá com a gente, eu estou vendo aqui, eu estou olhando para o Daniel, o pessoal da Pixforce, Eliezer estava lá também. Esse resultado nos colocaria em top 4% dos fundos dessa data até então no mercado americano. Top 4%, partido AA. É o melhor desempenho de portfólio da América Latina que eu tenho conhecimento. Se alguém tiver conhecimento, porque na América Latina a gente tem menos hábito, né, de publicar dados e resultados. Então não tenho precisamente, mas eu recebo muitas ofertas, eu recebo a rentabilidade desses portfólios e a gente conversa com as pessoas, então a gente tem essa noção. Então isso é espetacular, isso ajuda a validar o método. O que tem de interessante, e eu concluo com isso? Uma top 100 hoje, na posição centésima hoje, seria maior que a top 1 de 2016. A qualidade, né, das startups, do ecossistema hoje, ele cresceu em intensidade, medido pelo nosso método de pontos, 94 vezes. Ele foi dobrando ano a ano na principal métrica, que é a intensidade dos contratos, volume e recurso. Então temos, e aí eu estou afirmando isso com uma certa constância, porque para o brasileiro é difícil de acreditar, a mais vibrante comunidade de Open Innovation com startups do mundo. Isso é para Sara Sarasvati. 25 mil startups, 7 mil corporações, mais de 200 mil pessoas conectadas. Só esse ano geraram cerca de $1 bilhão em negócios nessa fase early stage das startups, que a gente premia até 2,5 milhões em faturamento ou 2,5 milhões em captação. A gente premia até essa etapa para que possa vir novas gerações. Então dá 15 milhões de reais mais ou menos. A gente já formou nesse processo cerca de 100 scale-ups que bateram depois de premiadas essa marca. Mais de 100 startups atingiram esse nível de faturamento. Então é algo que vem sendo validado. A gente vai ter aqui os cases, né, de algumas das startups. No painel anterior tinham startups que participaram do programa. Acho que a Pragas, né, foi premiada. A Zil também foi premiada pela Roche, né, num dos programas lá atrás. Então é um grande prazer, a gente está aqui à disposição, continuar colaborando. FINEP, com todo o trabalho de ecossistema, para a gente foi uma inspiração.
é um grande apoio para as startups, muitos, né, recebem não só o investimento em equity, mas diversos outros tipos de apoio, e a gente se mantém aqui à disposição, colaborando com todas as iniciativas que visam promover um melhor ecossistema mais colaborativo para todos nós. Muito obrigado aí, Rochette.